Vamos estar de pé? Abra as Escrituras no segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Enquanto você abre, também quero lembrar que o nosso curso de curta duração, o Pedro informou que já temos 4 aulas que já estão lá no site da igreja. São 8 aulas o total, 4 já foram editadas e já estão no site. Você pode assistir às aulas, baixar o material e compartilhar com outras pessoas. O objetivo é que o reino de Deus seja edificado e fortalecido. Todos acharam 2 Reis, capítulo de número 5. Nós queremos meditar nesse texto hoje. Durante toda a semana, esse texto foi a minha meditação, a minha leitura, e eu passei de segunda a sexta pensando no conteúdo desse texto. E confesso aos irmãos que aprendi preciosas lições. Como que Deus, mesmo no Antigo Testamento, por muitas vezes manifestou a sua graça. E eu quero pensar com os irmãos aqui sobre essa multiforme graça que Deus manifestou aqui na vida desse homem, Naamã, que era um inimigo do povo de Deus, era um general sírio, mas Deus amou esse homem e manifestou sobre ele a sua graça, assim como amou eu e você, e manifestou sobre nós a sua graça. Então, já nessa primeira leitura, eu quero que você, ao ouvir a leitura desse texto, já pense como que Deus está trabalhando aqui, manifestando a sua graça restauradora, multiforme e transformadora na vida desse homem. Diz o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem. Verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo. Leia comigo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes tuas vestes?
deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então, não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a eles os seus oficiais, lhe disse: meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Leia o 15 comigo. Voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encontrar na minha mão, e eu também tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Último verso. Eliseu lhe disse: vai em paz. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Que o teu Espírito alcance o nosso coração com ela. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Irmãos, esse texto de 2 Reis, ele então relata esse milagre realizado pelo profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi um homem de muitos milagres. A Bíblia relata cerca de 11 milagres que Deus realizou através dele. Esse foi apenas um desses 11 milagres que Deus realizou sobre o ministério desse profeta. Mas ao ler esse texto, eu creio que o propósito de Deus com esse milagre, nessa cura, nós podemos perceber isso tanto no verso 8 quanto no verso 15. A gente percebe qual foi o propósito de Deus em realizar a cura desse homem, esse evento que está aqui registrado. Porque no verso de número 8, a gente percebe que Eliseu manda dizer ao rei: manda esse leproso vir aqui, que eu vou curar esse homem. E todo Israel vai saber que tem Deus em Israel. A convicção desse homem, a intimidade desse profeta com Deus, ela é extraordinária. Então, Deus queria mostrar ao seu povo
que somente Ele é o verdadeiro Deus. Por quê? Porque nesse contexto, o povo de Israel ele estava atolado numa profunda idolatria. E eles adoravam vários deuses nesse momento. A idolatria estava num período muito dominante. Inclusive o Deus dos sírios, que também era adorado por eles. Então, ao curar esse general sírio, Deus estava dizendo para o seu povo que o Deus dos sírios, que também era chamado de Baal, não podia realizar milagre. Porque se o Deus dos sírios pudesse realizar milagre, Naamã não ia sair da Síria para vir para Israel ser curado pelo Deus de Israel. Então, quando Deus cura esse general, Deus está dizendo assim: o Deus da Síria não pode nada. O Deus da Síria não é verdadeiro. Agora, eu sou aquele que curo o leproso. Deus, então, está dizendo ao seu povo que o único e verdadeiro Deus era Ele. E a segunda coisa que nós vemos, irmãos, nesse texto, para esse milagre, o segundo propósito, é que numa linguagem profética, Deus queria dar uma demonstração da sua futura graça, que seria revelada na pessoa de Jesus Cristo, pois Deus estava curando um homem gentio. Deus estava curando um homem que não merecia ser curado. Deus estava curando um homem que era inimigo do seu povo. Um arrogante general estava ali recebendo a cura. Repita comigo: Naamã não merecia nada. E nem nós. Então, para reforçar esse pensamento, eu lembrei do texto de Jesus lá na sinagoga, quando ele entra na sinagoga de Nazaré, e ele anuncia que a profecia de Isaías havia ali se cumprido nele, que ele é aquele que havia sido enviado para evangelizar os pobres, para curar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. E ele disse ali: ó, hoje essa profecia se cumpriu. E o povo ficou indignado com ele. Ué, mas esse aí não é o filho do seu José? Como é que ele está dizendo que ele é o enviado de Deus, que ele é o Messias prometido? Jesus então cita esse milagre, lá no capítulo 4, versículo 27, Jesus cita esse milagre, e o milagre realizado por Elias. Jesus falou assim, lá no capítulo 4, porventura, em Israel não tinha muitas viúvas, mas Elias foi e se hospedou na casa da viúva de Serepta, que era uma gentia. Porventura, em Israel não tinha muitos leprosos, mas Deus curou um general sírio. E eles não entenderam nada, pelo contrário, ficaram indignados. Por que eles ficaram indignados com Jesus? Porque eles achavam que só eles eram destinatários da salvação, que só eles podiam receber a bênção de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte: agora eu cheguei, e eu cheguei para abençoar todos os povos. Eu cheguei para salvar pecadores. Eu cheguei para salvar gentios. Eu cheguei agora. Vocês não estão entendendo. Então Jesus cita esse texto, essa cura, para dizer que o seu ministério era um ministério para salvar todos os povos, para salvar todos os homens, para salvar todos os pecadores, para salvar todas as nações, independente se ele era judeu ou não, se ele era rico ou se era pobre, se era culto ou inculto. Ele veio para trazer a sua multiforme graça. Então, vamos a esse texto observar,
Primeiro, olha o que a Escritura nos começa dizendo. Versículo 1, ela vai nos dizer quem era Naamã. Você observou a leitura do verso 1? No verso 1, o escritor inspirado por Deus, ele coloca um contraste, irmãos. Um contraste entre a glória do homem e a fragilidade humana. Olha o que está escrito. Diz que Naamã era um homem grande, era um homem rico, era um homem poderoso, era um homem cheio de medalhas, era um general de guerra. Aí tem uma vírgula. O que é que vem depois da vírgula? Porém, leproso. Isso é ou não é um contraste entre a glória humana e a fragilidade do homem? O texto nos mostra inicialmente esse retrato, não só de Naamã, mas o retrato de todos nós seres humanos. De um lado, a glória humana, e do outro lado, a nossa fragilidade. E todos sabem que certamente Naamã daria tudo que tinha, toda a sua riqueza. E olha que ele era bem rico, a gente vai ver aqui. Se alguém chegasse para ele, se você quer trocar a sua riqueza pela sua cura, ele entregaria tudo, leva agora. Porque a lepra era uma doença terrível. Além de ser uma doença contagiosa, uma doença que não tinha cura, uma doença que causava erupções na pele das pessoas, se estendia por todo o corpo. No caso de Naamã, parece que ele estava no início da doença. Mas ele já sabia qual seria o final dele. Ele já sabia que aquela doença o deixaria cheirando mal. Ele já sabia que o final da vida dele, nem os filhos dele iam querer chegar perto dele, nem a mulher, que ele seria, apesar das suas medalhas, apesar do seu dinheiro, ele seria consumido pelaquela doença e morreria num estado horrível. Ele sabia que esse era o destino dele por causa daquela lepra. Ele sabia, irmãos, que ele estava condenado ao sofrimento e à morte. Isso estava na mente dele. Ele tinha essa certeza. Mas um dia, ele ouviu falar de um profeta. No meio de toda essa situação, essa calamidade que ele estava vivendo, ele escutou falar sobre o profeta Eliseu. Em outras palavras, Deus está ali anunciando para ele a sua graça. Deus está ali revelando para ele a sua graça. E olha aqui no verso de número 2 e 3, que ele tinha uma menina, repita comigo, uma menina, que trabalhava na casa dele, irmãos. Essa menina, a Bíblia não fala qual é a idade, mas pela forma de referir-se a ela, possivelmente devia ser uma adolescente, entre seus 12 anos, 15 anos, não sabemos. O certo é que era uma menina. Qual o nome dela? A Bíblia também não fala qual o nome dela, mas a Bíblia fala o que ela fez. O que ela fez, irmãos? Ela contou para a mulher de Naamã que lá em Israel tinha um profeta. Fala comigo, profeta. E que esse profeta, ele poderia curar Naamã da sua lepra. Inclusive, aparece aqui no verso 3. Ele o restauraria da sua lepra. Percebeu no verso 3? Repita comigo. Ele
o restauraria da sua lepra. Fica muito fácil da gente perceber esse aspecto da graça de Deus, o aspecto restaurador. Então, queridos irmãos, a menina compartilhou com Naamã que existia um profeta de Deus. E o que eu achei interessante nesse texto, irmãos, que essa menina tinha tudo para ser uma menina revoltada. Essa menina tinha todos os motivos para odiar Naamã, porque afinal de contas, foi Naamã que tirou ela da sua terra, do meio do seu povo, do meio de seus parentes, do meio de seus amigos. Foi Naamã que, em outra ocasião, foi lá na batalha, e o texto diz, e levou essa menina como escrava para trabalhar na casa dele. Os irmãos concordam que, do ponto de vista humano, essa menina tinha tudo para ter um coração rancoroso, sim ou não? Essa menina tinha motivos para odiar Naamã, sim ou não? Essa menina tinha motivos. Eu sei que lá em Israel tem um profeta, mas eu não vou falar nada. Ele vai morrer com essa lepra. Tinha motivo ou não tinha? Tinha motivo. Tinha motivos. Do ponto de vista humano, ela tinha motivo. Só que o coração dessa menina era um coração que temia o Senhor. O coração dessa menina era um coração que amava o Senhor. O coração dessa menina pulsava o amor de Deus. No coração dessa menina pulsava o desejo de compartilhar a graça de Deus. Então ela não podia ter rancor, ela não podia ter ódio, ela não podia ter amargura, embora tivesse motivos. Ela simplesmente decide compartilhar, ela simplesmente decide anunciar, ela simplesmente decide falar para aquele homem do seu Deus. Irmãos queridos, eu aprendo com isso, que não importa os nossos motivos para não amarmos, ou para não perdoarmos, não importa se nós temos motivos ou se nós não temos motivos. O que Deus espera do seu povo é que o seu coração seja livre. Ah, mas fulano me fez mal. Não importa. Fulano me magoou. Não importa. Fulano aproveitou da minha boa fé. Não importa. O que importa é que Deus nos chamou para amar. Há um texto lá em Colossenses capítulo 3, que Paulo termina dizendo assim, acima de tudo, o amor. E essa menina já vivia isso, essa menina já sabia disso. Então guarde essa frase, não importa os nossos motivos para não amarmos, ou para não perdoarmos, Deus espera do seu povo um coração livre. E outra coisa que eu aprendo, não importa onde Deus nos colocou, o que Ele espera é que sejamos fiéis ao chamado de compartilhar a fé em Jesus Cristo. Não importa onde você está, não importa o local que você está, às vezes você não está no emprego do seu sonho, você não está na casa dos seus sonhos, você não pertence à família dos seus sonhos, você não vive a situação dos seus sonhos, mas irmãos, eu aprendo com o testemunho dessa menina, que não importa o lugar onde Deus nos colocou, o que importa é que sejamos fiéis. Repita comigo, eu preciso ser fiel ao chamado de Deus, não importa onde eu esteja. Irmãos, então, Naamã ouviu a mensagem, ele ouviu a boa nova, ele ouviu a notícia, mas fala para o seu irmão assim, ele só ouviu que alguém falou. Fala aí.
Ele só ouviu que alguém falou. Então eu tenho que falar, eu tenho que contar, eu tenho que testemunhar. Mas eu fiz o CETEB, eu não fiz o CIAB, eu não fiz o IBRMEC. Te aconselho a fazer, mas enquanto que você não faz, conta o seu testemunho, conta o que Jesus fez na sua vida. Eu lembro quando eu era da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus, o bispo sabe disso, tinha aquela prática de ouvir testemunho. E aí, vamos ouvir o testemunho da irmã Joaninha. E a irmã Joaninha não tinha formação teológica, não tinha habilidade na escritura, mas a irmã Joaninha ia lá e falava assim: meus irmãos, eu estou alegre com Jesus. Jesus me tirou lá da feitiçaria. Eu era uma pessoa presa na idolatria. E começava a contar toda a miséria que ela fazia. No final das contas, que pregação maravilhosa! O que a irmã fez? A irmã só contou o seu testemunho. Então, se você não souber falar mais nada, não souber expor a Escritura, não souber falar da doutrina do pecado, da doutrina do homem, da doutrina da salvação, conte o seu testemunho. Porque o seu testemunho pode ser a ferramenta que Deus vai usar para curar um leproso. Então, vamos lá. Agora, Naamã, então, recebe a notícia. E ele, o que ele faz? Ele, então, agora, ele parte em destino para a casa de Eliseu. Olha só aí o verso de número 9 ao verso de número 13, que nós lemos. Ele arrumou a comitiva, pegou lá os seus animais, seus camelos, pegou seus oficiais e parte aquela grande comitiva. E ele está levando lá 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro. Pastor Ronaldo, só queria 10 quilos. Dava bom. Ele leva 370 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Aí ele parte para lá. E depois, irmãos, a distância entre a Síria, cuja capital era Damasco, até onde Eliseu morava, em Israel, cuja capital era Samaria, como a gente leu aqui, era 160 quilômetros aproximado. Então ele parte esses 160 quilômetros ali com a sua comitiva para chegar na casa do profeta Eliseu. E agora o verso 9 a 13 fala da chegada dele na casa de Eliseu. Irmãos, ele vinha pensando assim no caminho, imagino eu, quando eu chegar lá, o profeta vai me receber, estendeu o tapete vermelho, vai prestar continência para mim, vai fazer uma oração poderosa, me elogiando bastante, vai colocar a mão na minha lepra e vai me curar. Ele imaginava isso. O texto mostra que ele imaginava isso. Está escrito aqui que ele imaginava dessa forma. Por quê, irmãos? Porque ele era um homem que ele estava acostumado a ser bem recepcionado. Ele estava acostumado a receber medalhas, elogio, bajulação. Ele era um homem respeitado. Coitadinho dele. E quando ele chega na casa de Eliseu, irmãos, o que é que acontece? Eliseu nem foi recebê-lo pessoalmente. Eliseu chama o seu assistente e dá só um recado, dá só uma palavra para ele, enviando uma mensagem. Repita comigo, a mensagem de Eliseu foi simples e direta. O que é que Eliseu mandou ele fazer? Dar um mergulho no Rio Jordão, certo? Errado. Eliseu mandou ele dar 7 mergulhos. Se um já ia aborrecer o homem, Eliseu manda dar
7 mergulhos no Rio Jordão. Irmãos queridos, ao receber essa orientação do profeta, diz o texto que Naamã ficou muito indignado, ele ficou decepcionado, ele ficou frustrado, porque ele esperava que o profeta ia agir de uma forma, e o profeta agiu da forma que frustrou as suas intenções humanas. Ele esperava uma alta recepção, ele esperava pelo menos ser abraçado pelo profeta. Irmãos, ele nem viu o profeta. O profeta nem se apresentou a ele nesse momento. Isso já fala alguma coisa para nós. Fala ou não fala? Fala. Deus não trabalha naquilo que nós estamos vendo. Deus trabalha com aquilo que nós cremos. A salvação não é pelo que se vê. A salvação é pelo que se crê. Queridos irmãos, a mensagem do profeta, então, frustrou o orgulho de Naamã. Ele se sentiu humilhado. Seu ego ficou quebrado, a ponto dele desistir da cura. Fala comigo, desistir da cura. Irmãos, olha só, ele ia desistindo da cura. Segundo ponto importante é que, de acordo com as convicções religiosas de Naamã, que ele era um idólatra, ele vivia no meio de um povo pagão. Ele imaginava que chegasse ali ia ter um ritual de cura. Naamã foi frustrado no seu ego, na sua vaidade, na sua arrogância, e foi frustrado nas suas convicções religiosas. Deus decidiu frustrar o coração de Naamã. Por quê, irmãos? Porque para que Deus pudesse curar não só a sua carne, mas que Deus pudesse curar a sua alma. Às vezes nós temos que ser frustrados pelo Senhor. Às vezes nós temos que ser quebrados pelo Senhor. Às vezes nós temos que ser humilhados pelo Senhor, para que a sua glória, para que o seu propósito, para que o seu chamado se cumpra em nossas vidas. Deus tem que frustrar as expectativas humanas. Deus tem que frustrar a nossa religiosidade. Por quê, irmãos? Porque o caminho de Deus é o caminho da simplicidade. O caminho de Deus é o caminho da humildade. O caminho de Deus é o caminho da fé. E isso significa dizer que a nossa obediência a Deus começa com a nossa humildade e com a nossa confiança de que a maneira que Deus trabalha é diferente da nossa. Nós temos que entender isso, nós temos que aceitar isso, que a maneira que Deus trabalha é diferente da nossa. E não só diferente, é melhor. A maneira de Deus é diferente e a maneira de Deus é melhor. Isso quer nos ensinar que, mesmo sem entender, devemos ter a capacidade para obedecer às determinações contidas em sua palavra. Não podemos aceitar a idolatria da razão comum em nossa cultura, que diz que temos que ter resposta para tudo. Nossa cultura é a cultura que eu chamo de idolatria da razão.
As pessoas querem que Deus lhe dê satisfação nos seus atos, que Deus explique sua soberania, que Deus explique por que Ele fez isso, por que Ele não fez aquilo. Caso contrário, elas ficam decepcionadas com Deus. Santos irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus é soberano. Repita comigo: Deus é soberano. E nem sempre nos dará resposta quanto ao seu modo de agir. O bispo contou aqui, segunda-feira eu acho, nós oramos pelo garotinho que foi envenenado pelo seu pai. E hoje ele contou, garotinho morreu. Por que Deus fez isso? Irmãos, não nos cabe perguntar por que Deus faz ou não faz alguma coisa. Só nos cabe abaixar a cabeça e nos submetermos, porque Ele é soberano. Essa é a posição de filhos, essa é a posição de servos. Aceitar a soberania de Deus. Nem sempre teremos resposta, nem sempre saberemos os porquês, nem sempre Deus vai realizar os nossos objetivos. Às vezes Ele vai nos frustrar, como Ele fez aqui com Naamã, porque ele tinha um bem maior. Irmãos queridos, o profeta agiu dessa forma. Como disse, porque Deus não queria curar apenas o corpo de Naamã, Deus queria principalmente curar a alma de Naamã. Deus queria se revelar àquele homem. Deus queria tirar o seu coração de pedra. Deus queria dar a ele um coração de carne. Deus queria libertá-lo da escravidão da sua arrogância, da escravidão do seu ego, da escravidão da sua soberba, porque a Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Por isso que o profeta manda ele dar 7 mergulhos. Porque esse era um processo que Deus estaria tratando com Naamã. E isso é tão verdade, irmãos, que quando ele sai, você vai ver aqui agora o testemunho dele. Agora, um outro ponto que me chamou a atenção nesse texto, um outro aspecto da graça de Deus, foi a insistente graça de Deus com Naamã. Quando ele estava lá na Síria, alguém falou com ele, não falou? Isso já era Deus usando aquela menina para conduzi-lo até o profeta Eliseu. E quando ele estava lá, ele recebe a mensagem e ele desistiu da bênção. Desistiu ou não desistiu? Eu vou embora. Esse profeta, eu não aguento. Isso é muito para minha arrogância. Ele desistiu da bênção, ele já estava indo embora. E quando ele já estava indo embora, irmãos, versos 11 a 14, diz aqui o texto, 11 a 14, que os seus servos na sua comitiva falaram assim com ele: meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Eu ia fazer. O que custa dar um mergulhozinho lá no Rio Jordão? Irmãos queridos, esses homens não falaram isso porque eram bonzinhos. Esses homens falaram isso inspirados pelo Senhor. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela é insistente. Quantos estão aqui que às vezes você ouvia a mensagem, dizia não. Ouvia a mensagem, dizia não. Mas a graça de Deus continuava batendo no seu coração de pedra, e a graça bateu, 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 até que quebrou. E eu vejo aqui uma demonstração da insistente graça de Deus para abençoar esse homem.
Nesse texto, irmão, nós podemos perceber que a graça de Deus se manifesta não só como uma graça multiforme, que tem uma diversidade em sua atuação e no seu propósito, a ponto de alcançar um homem sírio e gentio, mas nós vemos também uma graça restauradora, uma graça que nos é revelada por Deus, porque não foi Naamã que descobriu, foi Deus que anunciou para ele que lá tinha um profeta. Uma graça transformadora, porque você vai ver o que ele foi curado não só do corpo, mas ele foi curado da sua alma. Ele se tornou um homem preocupado em adorar a Deus. Nós vemos a atuação de uma graça santificadora aqui também. Queridos irmãos, se não fosse a insistência da graça de Deus sobre Naamã, ele teria voltado para casa com a sua lepra. Mas louvado seja Deus, que a graça insistiu não só com ele, mas insistiu conosco. Você pode dizer amém por isso? Queridos irmãos, às vezes aquilo que buscamos não acontece pela dureza do nosso próprio coração. A dureza do nosso coração, às vezes, é manifestada pela nossa incredulidade. Às vezes, pela nossa incapacidade de liberar o perdão, ou de pedir o perdão para aquelas pessoas que nos magoaram. Às vezes, o milagre de Deus está só esperando que o nosso coração seja quebrantado. Assim como aconteceu com Naamã. Mas nosso tempo já acabou, e eu vou chegar agora ao final aqui. O que Naamã fez depois de receber a cura da lepra? Isso é o desfecho dessa história. O que aconteceu com Naamã então, irmãos? Depois que ele recebeu a cura da sua lepra. Repita comigo, a primeira coisa que ele fez foi voltar para agradecer. Olha só, Eliseu morava em Samaria. O texto diz que ele morava em Samaria. O Rio Jordão fica a cerca de 50 quilômetros da casa de Eliseu. Então ele estava lá na casa de Eliseu, ele recebe a notícia, aí ele decide ir embora, e ele tem que voltar 50 quilômetros para ir para o Rio Jordão. Aí ele estava aqui no Rio Jordão, recebeu o milagre, recebeu a cura, volta mais 50 quilômetros para ir na casa de Eliseu para agradecer. A gratidão, repita comigo, a gratidão é um sinal de um coração quebrantado. Aquele homem que não estava acostumado a dizer muito obrigado, aquele homem que estava sempre movido pelo seu ego, pela sua vaidade, que estava sempre acostumado a estar por cima. Agora, depois que ele sai do último mergulho, ele olha para as suas mãos, ele olha para o seu corpo, e ele vê que está livre da sua lepra. Ele então chega à seguinte conclusão: foi o Deus de Israel que me curou. Eu tenho que voltar lá. Eu tenho que agradecer o profeta pelo que ele fez. E ele chega lá, irmãos, o profeta, foi a grande tentação, bispo. Ele chega lá, 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. Profeta, recebe isso aqui pelo que o Senhor fez comigo. O que o profeta faz para ele? Deus estava ensinando aquele homem que nada do que nós temos, não importa se é ouro, se é prata, nada do que nós temos pode comprar o favor de Deus. Deus faz em nossa vida pelo seu próprio amor, pela sua própria graça, porque eu não tenho nada
que possa trocar com ele. Ele estava ensinando isso, e profeticamente ele estava anunciando o que aconteceria lá na frente, com a manifestação da graça de Deus através de Cristo. Aquilo que Isaías, no capítulo 55, fala: vinde todo mundo, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, vem todo mundo, porque pode comprar sem dinheiro mesmo. É o quê? É a oferta da graça de Deus. Deus estava ensinando isso para aquele homem, mas ele volta para agradecer. Isso é um sinal de que o coração dele foi alcançado por Deus. Mas, queridos irmãos, o mais lindo nesse texto é que ele reconhece que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Está aqui no verso 15. Ele chega para o profeta e diz assim: eu agora sei que o único Deus verdadeiro não é o Deus lá do meu país, da Síria, mas é o seu Deus, profeta Eliseu. E eu quero me tornar um adorador desse Deus. Me permita levar aí um punhado de terra lá para a Síria, porque quando chegar lá, eu quero fazer um altar, e eu nunca mais vou adorar outro Deus do que o Deus de Israel, o Deus que me curou. É esse Deus, profeta, que eu vou adorar. Está aqui no verso de número 15, depois você lê, que nosso tempo já acabou. Irmãos queridos, ele demonstrou então que o seu coração tinha sido transformado. Agora estava preocupado em adorar a Deus. Agora ele estava preocupado. E esse homem parece que ficou tão crente, tão crente. Olha o que ele faz. Ele não só se preocupa em se tornar um adorador, como ele já se preocupa de que, se ele cometesse alguma falha, algum pecado, ele pudesse ser perdoado. Porque ele diz assim para o profeta Eliseu: profeta, o senhor sabe que eu sou um militar. Eu sou a pessoa de confiança do rei. E quando o rei vai fazer a sua adoração, eu tenho que estar lá para cumprir o meu dever cívico, o meu dever como um militar, eu tenho que estar lá. Eu vou ter que acompanhar o rei no templo de Rimon, que era o deus deles, que é uma denominação também de Baal. Mas faz o seguinte: eu vou lá, mas meu coração não vai estar lá não. A minha adoração nunca mais vai ser para Rimon. A minha adoração vai ser para o Deus vivo de Israel. É para esse Deus que eu quero adorar. Então o Senhor me perdoa. O que o profeta fala com ele? Vá em paz. Agora ele vê, vamos estar de pé. Agora ele viu o profeta, ele fala com o profeta, ele recebe o profeta. Acredito eu que agora foi aquele momento de alegria, de comunhão entre ele e o profeta, porque o profeta sabia que agora o projeto de Deus na vida de Naamã estava concretizado. Nossos músicos, por favor. O bispo não sabia que eu ia pregar sobre a graça de Deus, mas ele colocou no seu hall de canções uma canção que fala assim: preciosa graça de Jesus. E nós queremos sair daqui cantando essa canção, porque eu e você fomos alcançados pela mesma graça que alcançou a vida de Naamã. E o que eu tenho que fazer agora? Compartilhar essa graça, viver essa graça e pedir essa graça que nos fortaleça cada dia, irmãos. Porque Deus não só exige aquilo que nós devemos fazer como pessoas que o amam, mas Ele nos concede a própria graça para fazer. É o que a Bíblia chama de uma graça santificadora. Que Deus nos abençoe. Bispo, por favor, que você saia daqui com esse desejo de ser grato a Deus por sua graça, de compartilhar com outras pessoas a sua graça,
que essa graça é preciosa demais.